O Credo dos Apóstolos é uma das mais antigas e universais declarações de fé da Igreja Cristã. Ela resume em poucas palavras as grandes verdades do Evangelho pregada pelos primeiros apóstolos e evangelistas, e que ao longo dos séculos a Igreja confessa essa fé como fundamento inabalável da doutrina cristã. Então se trata, no que diz respeito à tradição apostólica, o que tem de mais puro e próximo daquilo que os evangelhos pregavam, fora a Escritura, que é inspirada, infalível e inerrante. Mas esse documento, chamado de Credo dos Apóstolos, se trata de uma declaração de fé. A palavra credo significa eu creio. E é uma declaração pública, solene, daquilo que a Igreja crê e ensina e confessa diante de Deus e diante dos homens. Não se trata de uma oração ou frase de efeito que as pessoas costumavam falar no primeiro e segundo século, mas de uma declaração doutrinária, um resumo fiel das Escrituras, que é a palavra de Deus. Originalmente, esse documento traduz o ensino dos apóstolos, o que era crido e ensinado pelos próprios apóstolos, embora não tenha sido eles os escritores. Mas se trata de os ensinamentos que foram entregues a eles, aos seus discípulos, para os primeiros cristãos do primeiro e segundo século. E se tratava de documentos que tinham a intenção de combater as heresias, os falsos ensinamentos, as falsas pregações que chegavam até os ouvidos de alguns cristãos. Então surgiu como confissão batismal no segundo século. Hoje em dia, quando nós vamos batizar, nós temos também uma confissão batismal, uma fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa doutrina consolidou-se em todo o Ocidente, foi adotada pelas igrejas reformadas e evangélicas e preserva as confissões de fé cristã históricas ao longo dos séculos. Ela já inicia as suas declarações dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E se trata de dizer que o nosso Deus, ele é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e, além de tudo, ele é Pai. É uma confissão que confessa que Jesus Cristo, e que por meio de Jesus Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Que Deus nos adotou para sermos filhos. Que o Deus Criador é também Pai amoroso e que se relaciona com todos os seus filhos. E que o Deus Pai Todo-Poderoso, ele é o autor de tudo que existe. O universo é fruto da sua vontade sustentadora e eterna. Que Deus é onipotente e que nada está fora do seu alcance, do alcance do seu poder soberano, e que ele governa toda a criação por meio da sua autoridade absoluta. Segue-se aí essa ideia de que Jesus Cristo é o Filho unigênito. Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor. O credo confessa que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, não um filho adotivo, mas eterno e consubstancial ao Pai. Ele é nosso Senhor, digno de toda honra e de adoração. É uma declaração sobre a soberania de Jesus Cristo, afirmando que a igreja primitiva não via Jesus Cristo somente como um profeta ou como um mestre, mas que ele é o Deus encarnado e que reina sobre a igreja e sobre toda a criação. O texto sagrado, em João 13,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna.
Segue-se aí essa ideia de que ele foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ou seja, ele é obra do Espírito Santo. A concepção de Jesus não foi obra humana. O Espírito Santo operou milagrosamente na vida de Maria, em seu ventre, tornando possível a encarnação do Filho de Deus, sem nenhuma intervenção humana, preservando a sua natureza divina e humana. A igreja ensinava e confessava que o nascimento virginal é o sinal do agir soberano de Deus na história, e que Maria foi escolhida pela graça divina, tornou-se a mãe do Salvador, cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias prometido. Segue-se aí essa ideia de paixão, morte e sepultamento, porque o credo não omite o sofrimento. Pelo contrário, a cruz não é metáfora, ela é real. Ele sofreu, foi crucificado, morto e sepultado. O texto diz que ele sofreu sob Pôncio Pilatos e que esse sofrimento ocorreu em tempo e lugar histórico sob a autoridade do governador romano. Ele foi crucificado, morreu pela forma mais vergonhosa e dolorosa da antiguidade clássica, carregando sobre si os nossos pecados. Ele foi morto e sepultado. Sua morte foi real e confirmada. Seu corpo foi colocado em um sepulcro, aguardando a gloriosa ressurreição. E que a igreja também confessava que Cristo venceu o reino da morte, proclamando a vitória sobre as potestades do mal. Segue-se aí essa ideia de que ele ressuscitou da morte ao terceiro dia. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que dormem. A ressurreição de Cristo é o coração do Evangelho. Sem ela, a fé se torna vã, inútil. A igreja confessa, no primeiro século, que Cristo ressuscitou corporealmente, não espiritualmente. Nem foi glorificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou conforme as Escrituras. E conforme as Escrituras quer dizer que a sua ressurreição foi histórica. A sua ressurreição foi corporal. E que ele é a nossa primícia. A igreja confessava no primeiro século que Jesus foi visto por múltiplas pessoas, várias aparições a muitos discípulos e testemunhas oculares, e que o mesmo corpo em que ele morreu, o mesmo corpo em que ele padeceu e sofreu, ele foi ressuscitado, glorificado e transformado. Foi o mesmo corpo. E que a sua ressurreição garante a nossa futura ressurreição e glorificação para os que morreram e para os que estão vivos. Segue-se aí essa ideia de que ele está assentado à direita do Pai. Ele subiu aos céus e que há de vir para julgar o mundo dos vivos e dos mortos. Após aquela aparição de 40 dias, Cristo apareceu, ascendeu corporealmente aos céus. Ele apareceu para os seus discípulos, estando na glória do Pai. Ele não está ausente nesse momento, ele está reinando. A expressão à direita do Pai significa a sua posição de honra, a sua posição de autoridade e de intercessão. Cristo intercede por nós perante o trono de Deus. E que se trata de uma confissão escatológica. Cristo reinará, sua segunda vinda será em glória, porque ele vai julgar os vivos e os mortos. O seu retorno será pessoal e visível.
o julgamento justo para toda a humanidade, a consumação do reino de Deus e a esperança bem-aventurada da igreja era a principal mensagem pregada pelos primitivos da era cristã. Segue-se a isso a declaração: creio no Espírito Santo e na Santa Igreja. O Espírito Santo já era, naquele tempo, a terceira pessoa da Trindade, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que regenera os eleitos, que habita nos crentes e os santifica ao longo da vida. Na igreja cristã, que se trata da comunidade dos remidos, chamados por Deus, edificados sobre Cristo, santa, não por mérito próprio, mas pela graça que o purifica. Na comunhão dos santos, a unidade espiritual de todos os crentes vivos e mortos, unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo batismo. E na remissão dos pecados. A igreja ensinava que o perdão pleno e definitivo dos pecados foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, e é aplicado pelo Espírito Santo àqueles que creem, somente aos que creem. A igreja ensinava que a ressurreição da carne e a vida eterna era uma realidade. Porque o crevo termina com essa declaração, afirmando que a ressurreição corporal e a vida eterna não é apenas uma falácia. O centro da mensagem cristã é que a vida não é somente aqui e agora, e que ela aponta para a consumação final de todas as coisas. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados, incorruptíveis, e a imagem de Deus com seu corpo glorificado. A morte não tem a última palavra. E que a vida eterna, ou seja, a comunhão com Deus iniciada agora, será plena e perfeita na eternidade. Sem dor, sem sofrimento, apenas a presença gloriosa de Deus para sempre. E finalmente, o texto do credo finaliza com a palavra Amém. É uma palavra que significa assim seja, verdadeiramente, e aponta para a ideia de que os mártires selaram com seu sangue e que essa fé permanece inabalável, porque o que eles pregavam, o que eles doaram, o que eles renunciaram para pregar o Evangelho, chegou até nós, primeiro por meio da Escritura e segundo por meio das declarações de fé que testificam os seus ensinamentos. A pergunta que nos cabe agora, para finalizar essa pequena reflexão, é se a igreja cristã do século XXI, ela prega a mesma coisa que a igreja cristã primitiva do século I, II e III?